Acho que eu vou Ah, colocar tá bom. no. Acho que eu vou ver se eu consigo colocar num drive. Ok. Mas aí vou dar uma olhada aqui, peraí. Bom, você tá com ela aberta aí? Sim, estou. Então vamos ler a questão. Vamos. Vamos lá. Você leu. Você assistiu. Acho que eu não mandei aula não, foi? Não, eu O mandei. quê? Eu mandei Acho um. que não. Mandei slide. Movimento Não, uniforme. você me mandou aquele vídeo lá dos modelos atômicos, o Sim. exercício, acho que foi Eu isso. A mandei pergunta. também uma. Acho que uma. Eu não mandei não. Peraí. Slides, você me mandou lá Foi. os do átomo. É, deixa eu ver se for o que eu vou abordar hoje, né? Ok. Deixa eu ver. Acho que. Acho que é um pouco diferente. Mas pronto, mas esse aqui vai ser a continuação mesmo. Ok. Certo. Tá. É, parou em descoberta do nêutron, né? Isso. Deixa eu abrir aqui. Parou em o quê? Eu não cheguei a falar da descoberta do nêutron, né? Eu parei na questão dos prótons. O Ah, experimento sim. que definiu os prótons e tal. Bom, essa questão ela não tem muito segredo, né? Eu vou explicar por quê. Ok. A questão que eu mandei sobre dizer quantos prótons e quantos nêutrons, entendeu? Sim. Deixa eu pegar aqui a página do WhatsApp e colocar para apresentar. Não, eu só não consegui entender mesmo, por exemplo, o que está representando o núcleo estável e o que. Entendeu? Eu não consigo ver isso. Sim, tá aparecendo aí, né? Está. Sim. Pronto. Deixa eu ver aqui. Então, como está dizendo aqui na questão, os núcleos dos átomos são constituídos de prótons e nêutrons, sendo ambos os principais responsáveis pela sua massa, né? Nota-se que na maioria dos núcleos essas partículas não estão presentes na mesma proporção. O gráfico mostra a quantidade de nêutrons em função da quantidade de prótons para os núcleos estáveis conhecidos. Esse gráfico aqui, né? Uhum. O antimônio é um elemento químico que possui 50 prótons e possui vários isótopos, átomos que só se diferem pelo número de nêutrons. De acordo com o gráfico, os isótopos estáveis no antimônio possuem. Aí, por exemplo, ele falou aqui, o gráfico mostra a quantidade de nêutrons em função da quantidade de prótons, ou seja, é um x e um y, né? Você pode ver aqui, Sim. ó, prótons tá aqui no número x, né? Neutro está no Y. E aqui é o número de nêutrons, né? Uhum. Então, veja só, quando você pega, por exemplo, ele fala, aqui veja, ó, 10 prótons, né? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 110. Veja que Sim. à medida que a gente vai aumentando, a gente vai aumentando aqui, ó, tem uma correlação, entendeu? Essa linha reta Entendi. aqui, ó. Sim. Aí você vê Isso, aqui, ó, isso aqui são núcleos estáveis. Tá vendo aqui? Núcleos estáveis, né? uhum. São esses quadradinhos aqui, ó. Tá vendo? Aqui é Ah, para um ok. elemento onde o número de prótons é igual ao número de nêutrons. Veja só. Z é igual a N, tá Sim. vendo? Pronto. Aí você vê aqui, ó, Pera aí, nessas linhas onde que aqui. o Z é igual ao número de. Oi? O Aqui, ó, número de essa linha aqui. prótons? Você tá vendo essa linha reta aqui?
Sim, tô vendo. Essa diagonal aqui. Aham. Pronto. Aí você vê aqui, na diagonal tem um número cruzando essa linha. Você tá vendo? Sim, tô Pronto. vendo. Então, a gente partindo aqui do 100, ó. Ele tá partindo aqui do 100. E aí a gente quer saber quantos elementos, no caso, a gente tá aqui no 100, né? No Aí você vê aqui, ó, 100. 50. Para 50, os núcleos estáveis você não vê, você vê que não tem nenhum aqui, ó. Entendeu? É. Uhum. Pronto. Você não vê nenhum aqui. Então, se eu for subindo, por exemplo, 50 para 60, você já consegue achar uma relação aqui. 70 também. 80 você já não acha mais. Entendeu? Núcleo antimônio. Entendi. Então, você tem. é, você faz uma correlação com as respostas. Essa questão é um pouco confusa. Eu vi que ela é um pouco confusa. Mas assim, quando você vê aqui, por exemplo, você vai rebater, né? Por exemplo, você vai procurar a correlação onde onde está o valor, né, de número Uhum. de nêutrons da questão. Está conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? Porque assim, Eu acho que eu entendi. Vai. esse Tem que gráfico, achar até. então veja que aqui são os núcleos que é, eles são, por exemplo, essa linha reta aqui são os núcleos que eles não são, eles são neutros, né? Eles não têm nêutrons a mais, certo? Então, se Certo. a gente pega aqui, por exemplo, o antimônio, que é 50 o número de prótons, e a gente for fazendo uma relação entre o número de nêutrons, a gente não acha o núcleo estável. Você está vendo aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, nessa reta aqui, a gente não acha núcleos estáveis, né? Então, Sim. se a gente pega aqui, por exemplo, em 60, a gente tem 23. A gente tem 22 núcleos estáveis, né? Até chegar no 70. Você vê aqui, ó. Essa relação Sim. aqui, ó. Do. Então, a questão a resposta deu entre 12 e 24 nêutrons a mais que o número de prótons. Só que eu não entendi muito bem a justificativa, entendeu? Assim, o que eles deram a Como assim? justificativa. A resposta, né? No caso, a justificativa para ser essa resposta, entendeu? Ah, entendi. Sim, então. Aí, por exemplo, tem um problema que muitas das vezes a Eu acho gente que é vai só uma achar. aproximação mesmo. Não, Oi? não é só uma aproximação mesmo? Então, é uma questão de aproximação, né? Só que essa questão ela é um pouco meio difícil de você realmente dar uma resposta, né? Você tem que interpretar um gráfico Ah, e aí, dependendo de como tá de como tá o gráfico, você não consegue entender o que a questão está dizendo, né? Veja que eu coloquei sim. essa questão de propósito para você entender que muitas das vezes tem algumas questões que elas realmente elas têm algum problema. Por exemplo, na hora que você vai formular a questão, ela é desse jeito, entendeu? Sim. Então, voltando, eu vi que você realmente não conseguiu responder, eu não consegui responder, porque muitas das vezes eu não sei se essa questão ela foi reutilizada em algum outro ano, porque geralmente as questões do Enem elas são reutilizadas, principalmente em química, física e matemática, entendeu? Agora eu vou pegar de Entendi. novo aqui aqueles slides Da lá. mesma forma mesmo? Não muda nada? É, só muda a ordem das respostas. Ah, É, deixa eu abrir aqui. Oxi, não quer abrir não, não é possível. Eu cheguei a corrigir o que você havia me mandado. É, o. sim, Ah, a não. questão da regra de As 3. conversões? É,
Não, acho não chegou a corrigir não. Eu só mandei a resposta. Pronto. Mas, por exemplo, aquele que eu falei, 70 ml para 1 litro, né? Tá Ah, correto. 40 ótimo. nanômetros. É, tá correto também. 300 quilos para 300 gramas, né? 1 quilo, 10. Pronto. 300 gramas para 1 quilo, né? 3 vezes 10 é menos 1 quilo. Tá certo. 70 quilos para nanograma. 7,8 vezes 10 é 13, isso mesmo. Centilitro. 10.000 centilitros. É isso mesmo. 1.000 quilômetros por nanômetro. É. Pronto. Aí, assim, você teve alguma dificuldade quando você estava fazendo a conversão? Só nos primeiros, assim. Aí depois do segundo, eu acho que foi rapidinho de fazer. Você percebeu que, por exemplo, a gente tem um certo problema com a questão das medidas? Você chegou a entender? Das Você chegou a ver medidas? isso? Oi? Problema? Como assim? Por exemplo, a gente foi educado a adotar Sim, esse sistema como metro, né? A gente tem que 1 metro é 100 centímetros, correto? E assim a correto. gente consegue, através de 1 metro, a gente consegue traçar as outras medidas maiores, né? Só que muitas das Uhum. vezes, pelo fato da gente não ter hábito cotidiano de trabalhar com medidas extremamente menores, por exemplo, menores que milímetro, a gente não consegue muitas das vezes entender como é que a gente faz a conversão, entendeu? Sim, E isso é importante porque, por exemplo, eu coloquei um valor extremo e um valor muito pequeno para você entender que existe uma relação muito simples na questão das frações. Por exemplo, quando você está transformando uma medida em outra, você está usando uma relação de fração. E você viu que, por exemplo, você tem lá 10 a 3 dividido por 10 a 2 vai dar 10 a o quê? 10 a 1, né? Porque divisão de sim. potência, você tem uma subtração, Você né? subtrai. Então, e aí multiplicação de potência você soma e tal, e assim sucessivamente, né? Uhum. Você vê que é extremamente importante na questão da química e da física a conversão de unidades porque a gente trabalha basicamente fazendo só isso, muitas das vezes, entendeu? Conversão de unidades, e Entendi. aí a gente consegue definir algumas constantes utilizando essas relações simples que a gente aprende no sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, entendeu? Entendi. Mas pra eu não perder o hábito, seria bom, no caso, eu manter isso de Fazer isso conduta. sempre, né? Pegar medidas e começar a trabalhar sempre, né? Essa questão. Das diferenças eu só me lembro do micro, porque em física, agora na matéria Então, desse ano o tem usado. micro é 1 vezes 10 a menos 6 se não me engano. Deixa eu ver aqui. Isso, é isso mesmo. Tem até umas tabelas na internet. Micro é 10 vezes menos 10 a menos 6. Uhum. Sim, pronto. Deixa eu começar a apresentar aqui. Você chegou a dar uma olhada nos slides? Do átomo, Sim. O que eu havia enviado? na aula o senhor me mostrou, aí eu vi. Agora, separadamente eu não vi não. Pronto. Que assim, esse é um material muito bom, sabe? Pra Entendi. estudo e tal. Ah, uhum. Você tá conseguindo assim fazer mapa mental, fazer organização e tal? Essa semana não consegui muito. Não, é porque você ficou gripado, eu também fiquei gripado. Foi uma semana infernal. Não, eu fui pra aula, Você... mesmo com espirro, essas coisas, eu fui pra E aula. aí não mandaram você pra casa? Hã? Não mandaram Não, você ué. pra casa. Mas é coisa da escola mesmo, muita tarefa, e não deu tempo de eu fazer essas coisas. Ah, entendi. Ah, mas infelizmente, assim, pra estudar mesmo pra gente, demora Sim. um tempo, né? Então a gente parou aqui, ó. Deixa eu ver, viu? Ixi, tem esse negócio.
A gente parou no experimento de Rutherford, né? Isso? E aí, a gente parou aqui também, a gente já falou sobre isso. A gente falou sobre o modelo atômico de Bohr, né? Você lembra? Falamos. Espectro contínuo, espectro de emissão, espectro de absorção. E aí a gente tem agora a descoberta do nêutron, que eu acho que a gente não chegou a falar muito, né? Então, qual é o problema das partículas atômicas? Oi? Viu? Certo. Então qual é o problema das partículas atômicas? Quando a gente tem um núcleo denso, né? Porque lembra daquela analogia, né? O estádio de futebol e um grão de areia, né? Um grão de areia no meio do estádio de futebol, ou seja, é um espaço gigantesco para você ter um núcleo muito denso de partículas para eles estarem unidos, né? E assim, bom, não imagine o núcleo ou as partículas atômicas como esferas rígidas, né? Porque a gente não tem como definir ainda, a gente não tem, eu acho que nunca vai existir, enfim, não sei. Nunca vai existir a capacidade do ser humano para que ele consiga definir como é que é a forma. Tá chovendo aí? Não. Tá fazendo som de chuva? Ventilador, eu acho. Eu tô falando com o rapaz aqui. Aí, por exemplo, que muitas das vezes aparece lá no livro didático como se o núcleo ele fosse formado por umas bolinhas, né? E tal, Sim. daquele jeito. Só que não é dessa forma, entendeu? Ele não é desse jeito. A gente não tem como saber como é. A gente tem uma possível imaginação de como seja, entendeu? É uma questão de modelo, Possível. ou seja, a gente propõe que seja dessa forma. Não é a mesma coisa da gente dizer, por exemplo, um triângulo. Um triângulo, a forma dele é definida matematicamente. A gente não tem como definir o núcleo atômico dessa forma, entendeu? Por mais que a gente tenha equipamentos que consigam visualizar a nível subatômico hoje, por exemplo, átomos de ouro, átomos de ferro e tal, é como uns pontos, assim, um ponto, né? Uma coisa assim. Mas a gente não tem como saber como é que é a estrutura atômica, como ela é de fato, né? A gente não tem como visualizar isso daí, entendeu? Então, Entendi. por exemplo, a descoberta do nêutron, feita por James Chadwick, né, 32, veja o tempo que demorou-se. Por exemplo, Rutherford foi em 1906, 1907, por aí. E Bohr foi em 1912, 1910, uma coisa assim. Você veja que demorou-se 20 anos até a descoberta do nêutron, né? Para se definir de fato como é que era o átomo, o átomo e como eram as suas propriedades, vamos dizer assim. Peraí, deixa eu voltar aqui. Sim. O de Bohr tá aqui. Aqui, não, peraí. Quando foi? Não tem nenhuma data aqui? Oxe. Aí. Era pra ter a data aqui, mas enfim. Ué, eu não tô entendendo. Por que tá voltando? Não, é porque eu queria ver quando foi a data do experimento de Rutherford, entendeu? Depois eu passo. Então, por exemplo, uma das propriedades que o Chadwick ele conseguiu identificar foi que o nêutron ele não tinha carga elétrica, né? E só pela descoberta que ele conseguiu descobrir que o nêutron existe, ele recebeu o Nobel de Física em 35. Você veja a importância da descoberta dele, né? Aí a gente tem também o Sommerfeld, né, que é o modelo muito utilizado hoje também. Por exemplo, ele descobriu que os elétrons, no caso os níveis de energia que os elétrons eles possuem, eles são definidos por subníveis de energia, né? S, P, D e F. Os elétrons percorrem órbitas elípticas na eletrosfera em vez de circulares. Veja que isso daí ainda é um modelo que hoje não é mais utilizado dessa forma. Por exemplo, órbitas elípticas e tal. Não é assim que a física define hoje como é que o elétron se comporta, entendeu? Mas eu aprendi assim, Então, mas eu vou explicar agora, por exemplo. Aí depois chegou Linus Pauling, que ele morreu em 94. Ele criou um diagrama, ele foi o primeiro químico a utilizar a mecânica quântica para explicar os fenômenos químicos, entendeu? Por exemplo,
Você tem aqui, ó, KLMNOPQ, né? Você tem as camadas aqui. Sim. Aí você vê 2, 8, 18, 32. Quanto é? 50, 72, 98? Oxe, Hã? é, 18, 18, 32, é, 32, foi, 18, foi 8. a, foi a explicação dele, entendeu? A Ah. primeira explicação, vamos dizer assim. Aí você entende por quê? Porque, por exemplo, na camada S, subnível S, você tem 2 elétrons. O máximo possível para você poder ter de elétrons, entendeu? Aí você tem o Aham. P, você tem 6. É o número máximo de elétrons que pode existir nesse subnível, entendeu? D, 10, F, 14. Então, você tem G, H, I, você tem elementos extremamente pesados que chegam a preencher quase que completamente a camada G. Eu acho que eu não vi ainda até agora um elemento que tenha a camada H completa ou I completa. Mas enfim, por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, pega a tabela aí, vamos dar uma olhada aqui nessa para você entender por que isso é utilizado, né? Tá com a tabela aí? Vou abrir. Peraí. Certo. Você vai agora, é? 5h30, eu acho. Estou com ela aqui agora. Pronto, então ache pra mim aí. Você sabe identificar, né? Grupo, período, né? Como assim? Por exemplo, você sabe a diferença, né? Entre grupo, na tabela, grupo, Ah, e período. sim, sei. Pronto. Então ache pra mim um elemento da camada 6 e dê o nome dele pra mim. Escolha qualquer um aí. Escolha qualquer um. Césio. Césio, pronto. Me dê o número atômico dele aí pra mim. 55. 55. Pronto. Ele tá. Você me falou que ele tá no número 6, né? Aham, Ele isso. tá na camada 6. No Pronto. nível 6. Né? Pra que serve esses diagramas de energia? Vamos lá. Você falou que tá na camada 6, não é? Isso. Pronto. Então aqui você tem 1s2, camada 1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6 e assim por diante. Quando você chega na camada 6, que você tem o Césio, né? Você vai ter essa camada 6, o Césio ele tá no grupo 1, não é? Aham. Pronto. Se ele está no grupo 1, então a distribuição eletrônica dele se encerra exclusivamente aqui, ó, 6s1. Veja se isso daí não é verdade. Eu não entendi. Como assim? Vou lhe mostrar. Eu vou parar a apresentação e vou pegar uma tabela detalhada para você entender. Ok. Entenda, subnível de energia, que é uma proposição. Não significa que isso seja verdade. Por que eu estou dizendo muito essas coisas? Né? Porque é o seguinte, como eu falei para você, o átomo, a gente não enxerga o átomo, a gente não sabe como ele se comporta. Então, os físicos, eles trabalham muitas vezes com matemática, apresentam um modelo, né? Uma abstração, certo? E a partir dessa abstração, por exemplo, isso daqui é um estojo. Isso aqui é um fato concreto. Isso aqui é real. Isso é um objeto que eu consigo ver, tocar e sentir, né? É um objeto palpável. O átomo não é um objeto palpável, mas a gente consegue, através de algumas experiências, algumas relações, a gente consegue fazer umas modelagens. Ou seja, a gente consegue propor uma relação e assim a gente consegue dizer que essa relação pode ser verdade, entendeu? Entendi. Então, pronto. Deixa eu pegar aqui uma tabela periódica que tenha subnível de energia. Para você entender. Peraí. Eu acho que eu entendi agora. Deixa só. Vai pegar o número atômico Deixa só. e vai... Deixa só meu nome pegar um negócio aqui. Tá bom. Pode pegar.
Pra onde? Deu, peraí. Pronto, tá carregando aqui. Uhum. É... Cadê? Deixa eu consultar. Pronto. Coloquei aqui. Tá. Ok. Pronto. Acho que eu consegui uma melhor visualização aqui. Melhor resolução, quer dizer. Eu quero abrir a imagem na aba. Uxi. Baixou. Vamos lá. Por que que isso é importante? Eu vou explicar a você por que que isso é importante. Ó. Ok. Isso também às vezes até cai no Enem, por incrível que pareça. Você tá visualizando aí, não tá? Agora tá. Estou. Pronto. Veja, você havia falado pra mim o Césio, né? Sim. Por exemplo, eu preciso saber, no caso, eu não tenho absolutamente nada, nenhum dado a respeito do elemento que eu estou procurando na tabela periódica, certo? Mas, por exemplo, lembra que eu falei para você na questão dos isótopos e tal, a massa, que a tabela seria gigantesca, né? Sim, Que aí ia ficar difícil de você conseguir identificar e classificar cada elemento, as propriedades, enfim. A gente ainda não chegou na questão da tabela periódica, mas isso foi um divisor de águas, vamos dizer assim, para o entendimento dos átomos. Por quê? Por exemplo, você falou para mim o Césio. Ele está na camada 6, né? Aham. Pronto. A tabela periódica, ela se divide do grupo 1 até o grupo 18. O grupo 18 é esse grupo aqui, ó. Como é o nome desse grupo aqui? Os gases nobres. Pronto. Esse 1, esse 2 aqui, qual é o elemento que está aqui? Ixi. Peraí. É o primeiro elemento o dos hélio. gases nobres. O elemento mais, vamos dizer assim, o segundo elemento mais abundante do universo. Sim. Que elemento é? O hélio. Pronto. O que está escrito aqui? Um S2. 1, esse 2, né? Pronto. Aham. Concorda comigo que ele não deveria estar aqui e sim aqui? Eu não... Por que ele deveria estar ali? Veja, Só... esse assim, por esse aqui, gráfico eu só diria... Por essa tabela eu diria que ele estaria por causa da cor. pronto, perfeito, você está certo. Tem uma relação com essa questão. Isso, essa questão de cor, por exemplo, cor, veja que é um negócio assim, as pessoas acham, eu vou decorar a tabela periódica. Cara, não precisa. Não precisa. Veja só. Você tem aqui, ó, 1s2, né? Sim. Esse grupo aqui é o grupo 2. Não existe mais grupo 1A, 2A, 2B, 1B. Esqueça. É do grupo 1 até o grupo 18. Isso é o padrão da UPAC, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, certo? Então, o hélio, ele Como tem assim, dois não existe mais? elétrons, ele tem dois elétrons na camada de valência, Sim. correto? Aham. Correto. Perfeito. Ele não tá no grupo 2. Ele não tá no grupo 2. Ele não tá nesse grupo aqui, né? Ele não Não. ele não pertence a esse grupo aqui. E eu vou te explicar por que ele não pertence. O grupo 1 e o grupo 2, veja que o hidrogênio, que é o 1s1, ele só tem um próton, ele é 1s1. No caso, ele não é só um próton, né? Ele só tem um elétron, um próton e um elétron. Porque às vezes eu fico me confundindo, porque se o hidrogênio ele tem um elétron, então ele tem um próton também, né? Ele é um elemento neutro. Peraí, como assim? Não tô entendendo. Eu vou lhe explicar. Peraí. Porque assim, a massa do hidrogênio é 1. Aham.
Então significa que ele não tem próton. Entendeu? Ele não Ah, possui entendi. próton. É muito mais fácil existir um hidrogênio com um elétron do que, na verdade, peraí, a massa deveria ser 2, pô. É, Não tô entendendo. Bom, isso aí eu vou ver depois. Mas vamos lá. É, o, o, os elementos do grupo 2, né? Esse grupo aqui, grupo 2, né? Eles são o quê? Geralmente, esses aqui. são. Como assim? Que? Por exemplo, eles estão na forma de quê? É, Qual é o nome que se dá a esse grupo aqui? metais alcalinos, terrosos. Isso, metais alcalinos terrosos, né? Ou terras raras, né? Você tem Terras raras? magnésio, potássio, criptônio, enfim, etc. Uma porrada Aham, de metais aí. Eles são extremamente reativos com a água e os outros dois, por exemplo, os do grupo um também são extremamente reativos. O hélio, por consequência, ele não é reativo. Ele é um elemento extremamente inerte. Ele permanece em sua forma mononuclear, ou seja, ele é um elemento que não se combina com outros elementos. Você encontra o hélio em sua forma mononuclear, ou seja, ele é inerte. Por isso ele é que são estável. gases nobres, né? Hélio, neônio, xenônio, criptônio, radônio, enfim, etc. Por quê? Eles Porque não. você encontra eles na natureza em sua forma elementar. Eles são os Entendi. únicos elementos na tabela periódica que você consegue encontrar eles assim, entendeu? Aham, Veja só, eu havia dito para você que não se conhece ainda um elemento que tem aquela camada G ou H preenchida, né? sim. Por quê? Porque nós temos aqui, por exemplo, o último elemento da tabela periódica que já foi descoberto, eu não lembro até nem o nome, porque no livro não tem ainda, os livros que eu estudei não tinham isso, mas veja aqui, É ó, organoclone. 7P6, né? A camada 7, subnível P com 6 elétrons totais preenchidos. Então, voltando para o césio, que você havia falado para mim, o césio, eu poderia muito bem identificar que ele é esse elemento aqui, ó, 6s1, justamente pelo fato de ser o elemento cuja última camada de valência só possui um elétron, entendeu? Entendi. Por exemplo, um S1 é o hidrogênio, então ele só tem um elétron, Elétron. um elétron. O hélio tem dois elétrons, então ele já está com a camada completa, não vai reagir. O neônio, que é o segundo abaixo do hélio, né? Ele tem 6 elétrons na segunda camada, nível P. Ele tem 6 elétrons, então ele não vai reagir com ninguém. Ele não precisa reagir, entendeu? Por Aham, exemplo, lítio, 2s1, sódio, 3s1, né? E assim por diante. Ou seja, cada elemento desse aqui na tabela periódica, cada elemento que você procurar, qualquer um, ele tem a sua característica eletrônica própria, entendeu? Sua configuração eletrônica própria. Isso é uma das características dos elementos químicos, principalmente os elementos que foram descobertos ou sintetizados e aí eles têm a sua própria característica. Essa é uma propriedade dos elementos químicos. Eles conseguiram, através disso, eles conseguiram organizar a tabela de uma forma mais interessante, assim, entendeu? Vamos dizer assim. entendi. Então, por exemplo, quando você tem qualquer elemento que você não sabe quais são as características dele, você sabe a partir dos níveis de energia. Você consegue definir, entendeu? Então, por exemplo, quando você vê aqui, ó, que eu falei, na questão, por exemplo, no subnível, subnível é o número máximo de elétrons, né? O nível S é o Sim. nível mais próximo, segundo as teorias quânticas, o nível mais próximo do núcleo, entendeu? Então, Aham, como é que se diz? O hidrogênio, ele tem um elétron
extremamente próximo do núcleo. E por isso que ele é extremamente reativo. O hidrogênio, quando você tem uma reação química com o hidrogênio, todas elas, em grande parte, isso quando eu falo gás hidrogênio, certo? Quando eu falo gás hidrogênio, elas são extremamente reativas. Elas são tão reativas que elas são explosivas. Eu vou mostrar um vídeo daqui a pouco. Eu não entendi essa parte. Quanto mais próximo do núcleo, mais reativo? Por quê? Porque esses elétrons mais próximos do núcleo, eles possuem energia muito densa, eles possuem muita energia. Então, para eles saírem de um nível menor para um nível maior, eles precisam ter uma energia muito grande, entendeu? Lembra, por exemplo, lembra daqueles níveis, né? Os saltos que o elétron dá? Lembra disso? Que eu falei que, por exemplo, esse elétron está na terceira camada, para ele ir para a quarta, é menos energia do que se ele tivesse na primeira. Entendeu? Mais ou menos? Sim, ele perde energia para essa foi a teoria que revolucionou a questão das reações químicas. A explicação do porquê as reações químicas acontecem. Entendeu? Porque para Dalton, veja, vamos pensar um pouco. Para Dalton, os elementos eram esferas extremamente rígidas, né? Que se chocavam e aí acontecia uma combinação, né? Elas trocavam alguma coisa e aí se dava nisso aí. Hoje não. Hoje o pensamento é a energia, pelo fato de Einstein ter falado lá que a energia é igual a massa vezes a velocidade da luz, não sei se você lembra disso e tal, já vou falar. Eu vou falar isso também depois. Que o fato do elétron também ser considerado como uma partícula e como uma onda, isso aí a gente vai falar isso depois, fez com que mudasse o pensamento a respeito de como ocorre a reação química. Então, para um elétron sair de um nível onde ele está mais próximo do núcleo para o outro, precisa-se de muita energia. Só que não é qualquer energia. Essa energia é, como a gente havia falado, quantizada, ou seja, é uma quantidade fixa. Entendeu? Ele precisa, como por exemplo, uma escada. Para uma bola descer de um nível para o outro, ela precisa de uma energia para ir pulando até ela chegar a um nível menor, que é o chão. Entendeu? Por exemplo, quando você pega uma bola, aí ela vai pulando, né? De degrau em degrau. É mais ou menos isso que acontece com o elétron e o nível de energia. Para o elétron sair de um nível de energia para o outro, ele precisa de energia maior, quanto mais próximo for esse nível de energia estiver próximo do núcleo. Então, veja que, por exemplo, por que é assim, né? Não sei se você está conseguindo entender o raciocínio aqui. O S, ele tem 2 elétrons, né? Então é um nível de energia extremamente próximo do núcleo. Ele tem muita energia. Sim. O P, ele tem menos energia em relação ao S. O D é menos ainda. Se você parar para analisar naquela figura lá... Tem menos energia porque está mais distante do núcleo. Exatamente. É isso aí. O raciocínio é esse mesmo. Isso é uma questão que cai em prova na faculdade. Por que parece, a gente tem que definir, a gente tem que descrever porque que isso é verdade. Entendeu? E assim, por exemplo, quando você pega aqui, ó. Pega aí um elemento do meio da tabela, um metal, qualquer um, me dê aí qualquer um, qualquer metal. O quê? Um metal do meio da tabela. Por exemplo, me diga aí qual é o nome desse metal aqui. 4... deixa eu ver. Peraí, aqui é 4, 5, 6. Me dê aí o que está mais perto do grupo P. Um elemento na quarta camada, mais próximo do elemento P, da região P. Esse elemento aqui, ó. A tabela que você tem aí, ela é exatamente igual a essa daqui. A única diferença é que ela não tem nenhuma outra informação que você está achando aí. Sim. Vamos esse lá. É então, o zinco. Eu quero esse elemento aqui. Me dê o nome dele. Zinco. Pronto. Esse elemento é o zinco. O que está abaixo dele? Cádmio. Cádmio, né? O que está abaixo do cádmio é o quê? Cádmio. Não. Abaixo dele é o mercúrio. Mercúrio. E o abaixo do mercúrio é um elemento que tem o nome... Copernício. Oi? Copernício. Hã? O que está abaixo do mercúrio, qual é? Copernício. Pronto. Esse copernício é um elemento sintético, ou seja, foi criado no laboratório, entendeu? Ele não ocorre de forma natural.
Então, você falou pra mim que o primeiro é zinco, né? O que tá do lado do Isso. zinco é o quê? No lado do zinco É, é o cobre. o cobre. De baixo é a prata Uhum, a prata. e de Debaixo baixo da é o prata ouro, é o né? ouro. O ouro? Debaixo da prata é o ouro. Não é isso? Isso. Pronto. Você tá vendo um padrão aqui? Você consegue visualizar um padrão? É, Nesses sim, elementos que a gente falou. Eles são o a quê? massa. Parece que a massa atômica deles Não. aumenta. Esqueça a Não. massa. Eles Ah, são o quê? esquece. Eles são o quê? Esses elementos aí. Como assim? Não tô entendendo. Por exemplo, você falou pra mim zinco, Sim. cádmio, mercúrio, né? Aham. E o outro você falou pra mim cobre, prata e ouro, né? Eles são o quê? Aham. Esses Metais. elementos, eles são o quê? Metais. Exatamente, metais. Agora, preste atenção nessa tabela que está aqui. Você está conseguindo visualizar aqui o número, o número de valência? É, tá muito pequenininho, Tá mas eu pequeno, acho que né? Deixa deve eu ser aumentar 6, então. né? Tá visualizando agora, né? Sim. Pronto. O cobre é o quê? 3D, 3D2, eu acho. 3D9. 9? É, tá Pra ruim, mim tá parece ruim de 2. visualizar, eu sei. Eu vou falar pra você. Por exemplo, o cobre é 3D9, a prata é 4D9 e o ouro é 5D9. Cádmio é 3D10, o outro que você falou foi zinco, né? O zinco é Isso. 3D10, cádmio é 4D10 e o mercúrio é 5D10. Todos esses que eu falei do que tem 10 na camada D, subnível D, camada não, subnível D, todos eles são tóxicos pra gente. Tóxicos? É, eles são extremamente tóxicos. São metais pesados que se a gente ingerir gera câncer, insuficiência cardíaca, renal, enfim, uma série de desgraça que eu não quero nem falar. Por exemplo, o mercúrio, muito utilizado na separação do ouro. Em, como é que se pode dizer? No garimpo. Aham. Você mora em Minas Gerais, né? Sim. Pronto. Triângulo Mineiro. Você mora em Minas Gerais. Em garimpo legal, isso era muito utilizado, nos garimpos antigamente, isso era muito utilizado. Por exemplo, você usar o mercúrio para separar ouro, né? Eu E também aí você usava tem o nos cobre, termômetros, né? você tem a prata e você tem o ouro. O cobre, a prata e o ouro, eles definiram boa parte da história da humanidade. O cobre, a era do bronze. A prata, a era dos metais, por exemplo, das moedas e etc, entendeu? Os, Sim. os comércios surgiram, né, através disso e tal. E o ouro, a era das grandes navegações, né? Portugal, seu pai, português, veio pra cá, conheceu o Brasil e tal, enfim. Ah, não. Aí. Então, Sim. veja só. Você vê que 3D9, ele tem um elétron faltando para completar 10. Número de elétrons máximos para o nível 10, ou nível No D nível é B, 10. 10. Ele tem um elétron. E aí ele tá como se tivesse incompleto. Todos esses metais aqui que vão do 3D1. Peraí, é porque tá. Puxa, tá aparecendo, não é? Peraí. Parou, Fê? Entendi. Deixa eu ver. Pronto. Todos esses que vão do 3D até 3D1 até 3D10, todos eles são metais. Entendeu? São metais. Essa fileira aí, né? É, 3D1 até 3D10. isso. A fileira não. Grupo, né? Esses grupos aqui. Ah, sim, tá bom. Todos esses que são da camada P, vamos dizer assim. Todos esses que estão em verdes, eles são geralmente ou não metais, ou são metais mais leves. Entendeu? Eles têm essa característica. Aham. Por exemplo, você tem também o F, esses Fs aqui, eles são metais de transição. Ou seja, ao invés de ele ter uma camada D, eles têm a camada F, que é uma camada que está muito mais distante, um subnível que está muito mais distante ainda do núcleo. Entendeu?
E isso faz com que eles também tenham propriedades próprias. Geralmente esses daqui eles são usados como supercondutores. São elementos radioativos também, em grande parte, enfim. Isso aí depois eu vou te explicar melhor. Então, Aham. você conseguiu entender que além da massa, a gente tem outras características que definem os elementos? Tipo a camada de valência, o Zerek. A camada de valência e os subníveis de energia, as Ah, quais definem esse elemento. Por exemplo, aham. em nenhum outro elemento. E assim, entenda que nesse universo, no universo que a gente vive, isso é assim, certo? Agora, se por exemplo, em outro universo, isso eu estou supondo que exista outro universo. Vamos usar aqui agora o chapéu de físico teórico que possa existir, enfim. Isso só é assim, isso aqui é um modelo. A tabela periódica ela é um modelo. Mas ela é um modelo extraído diretamente da realidade. Entendeu? Existem Entendi. explicações para definir que esses elementos eles são dessa forma. E é por isso que, por exemplo, todo elemento 3D9 majoritariamente e obrigatoriamente vai ser o cobre. Não existe no nosso universo, o universo que a gente vive aqui, esse aqui, essa realidade. E nessa realidade não existe um outro elemento que ele seja diferente do cobre e que tenha essa configuração eletrônica. Bem assim, a prata 4D9, bem assim o ouro 5D9. Ou seja, não vai existir um outro elemento que seja diferente desse aqui. Entendeu? Entendi. Aham. Pronto. Agora vamos Então, todas voltar. as possibilidades estão aí. De Exatamente. um E S e isso um que, S. veja, eu falei da configuração eletrônica, mas eu não levei em consideração os isótopos. Essa questão da configuração eletrônica também se aplica aos isótopos desses elementos. Por quê? Porque isótopo, a gente está falando de número de prótons diferentes, entendeu? Número de prótons. Isótopo? Isótopo. Não, é. Isótopo sim. Número de Não é o prótons mesmo número diferentes. atômico? Não. Número de prótons. Lembre, preste atenção. Isótopo tem o P. E aí Sim. você vê que é diferente. Isótopo. Número de prótons diferentes. Entendeu? Ué, eu achava que era o mesmo número de prótons, isótopo. Não. Pera aí. Acho que eu devo estar confundindo alguma coisa. Oh, Vamos lá. tá bom, ok. Aqui, ó. Ele dá aqui, ó. Por exemplo. Vamos lá, pera aí. Pronto. O mesmo número de nêutrons é isóbaro, né? Isóbaro. Não, mesmo número de massa, isótopo, né? Não, mesmo número de nêutrons é isóbaro. Mesmo número de nêutrons. Não, é isso mesmo, mesmo número de massa, Tô confundindo as coisas. Isótonos é o mesmo número de nêutrons, é isso mesmo. Mas Ah, sim. isótopo Uhum. é o mesmo número. É isso mesmo, tá certo, Confundi, realmente é isso mesmo. É o mesmo número de prótons, diferente do número de massa, porque você tem um número maior de nêutrons. É isso mesmo. Perfeito. Pronto. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma aplicação, né? Só que aí eu já fiz a aplicação e já expliquei antes de passar o slide. Então, a gente passa agora. Você pode ver aqui, ó. Você pode até ver, por exemplo, aqui, ó. O cloro. O cloro, ele tem a configuração eletrônica própria dele. Veja. O Z dele é 17. Então, o número de elétrons é 17, né? Sim. Número atômico, no caso. Número de prótons é P. Z Era é número... pra você estar apresentando a tela? Peraí. Desculpa aí. É porque não tá aparecendo nada. Não, sim. Deixa eu pegar aqui. Oxi. Pronto. Agora vai aparecer. Pronto. Aí você tem aqui, ó. O Z é o número eletrônico. É o número de elétrons. Certo? P é o número de prótons. Peraí. Tem uma coisa errada. Número atômico. Z é o número atômico. É 17. Quando a gente está falando de um elemento neutro, ele tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Pronto. Acabou. Mesmo número de elétrons, mesmo número de prótons. Um elemento neutro.
O Z, o número atômico do cloro é 17 prótons. Então, obrigatoriamente, ele vai ter 17 elétrons, certo? Essa é a propriedade de todo elemento químico. Então, pelo diagrama, a gente faz uma distribuição assim, ó. Você tem 17 e você precisa fazer a conta para que esses números eles sejam observados, né? Então a gente tem aqui, ele está disposto na terceira camada. Veja lá, terceira camada. Achou o próton aí, o cloro? Terceira camada. Camada, número atômico 17. Isso. Pronto. Então você pode ver, ó, a distribuição eletrônica do cloro é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Qual é a fórmula do cloreto de sódio? Sódio cozinha. NaCl, né? Pronto, NaCl. Então o sódio está na primeira camada da tabela, quer dizer, primeiro grupo da tabela, e o cloro está no segundo, no penúltimo grupo da tabela. Então um recebe um elétron e o outro doa um elétron. Não, na verdade um doa um elétron e o outro recebe um elétron. Ou seja, Sim. Veja que para completar a camada de valência, o cloro ele precisa de um elétron, né? Então quem vai doar esse elétron para o cloro vai ser o sódio, entendeu? Por isso que é Na mais Cl menos a fórmula, entendeu? Na mais Cl menos. Pronto. Mas você pode usar a fórmula mínima, que é NaCl, normal. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Veja que ele está no grupo P. Ele pertence aos elementos do grupo P. E como ele está na terceira camada, o preenchimento da camada de valência dele é 3p5. Ou seja, só existe um elemento na tabela periódica que tem essa distribuição eletrônica, que é o cloro. Número atômico 17, número de elétrons de valência 17. Veja como isso daqui se encaixa. Entendeu? Entendi. 1s2, 2p6, 3s2, 3p5. Percebeu agora a importância? Percebi. Pronto. Então, isso é para descobrir quantos elétrons faltam. Né? Não é que descobrir. Na verdade, é que cada elemento ele tem sua identidade, entendeu? Ele tem a sua própria configuração. Ou seja, ele é único. Você não tem como distinguir, colocar um outro elemento como se fosse igual, entendeu? Você não tem essa capacidade. Entendi. É uma propriedade física do elemento, isso daí. Então a gente tem agora o modelo atômico atual, né? Por exemplo, o Luiz de Broglie, ele fez um experimento questionando sobre a dualidade da matéria, ou seja, toda e qualquer matéria se comporta como partícula e como onda, né? E aí ele fez um experimento, eu não vou passar aqui agora, mas por exemplo, Erwin Schrödinger, que é o pai do modelo atômico atual, vamos dizer assim, ele desenvolve um modelo quântico do átomo ou modelo probabilístico. Por exemplo, ele coloca uma equação matemática, que é uma equação de onda, para o cálculo da probabilidade de encontrar um elétron girando em uma região do espaço denominada orbital atômica. Então, veja que ao invés de ser aquela questão das órbitas, né, passa a se tornar um orbital, ou seja, uma região do espaço definida por uma equação matemática em que você tem uma probabilidade de achar o elétron nessa região, entendeu? Percebeu agora que isso está um pouco mais próximo da realidade? Porque, por exemplo, a gente definir a órbita do elétron, a gente não consegue dizer exatamente a posição onde ele vai ficar, onde ele está e o momento em que ele está, entendeu? A gente não consegue definir essas duas coisas. E é aí que surge o princípio da incerteza de Heisenberg, né? Que diz o quê? Que é impossível determinar ao mesmo tempo a velocidade e a posição do elétron. Você não consegue definir as duas coisas ao mesmo tempo. Seria a mesma coisa de você fazer o seguinte. Você está no seu quarto. Você está com uma pena de um animal, de um passarinho na sua mão. E o que você faz? Você apaga a luz do seu quarto está completamente escuro, e aí você joga a pena e você tenta determinar a velocidade
dessa, da pena caindo e a posição. Ou você consegue determinar uma coisa, ou você consegue determinar outra. Entendeu? Por quê? É pelo fato da velocidade do elétron estar muito próximo à velocidade da luz. Você não consegue determinar a posição e a velocidade ao mesmo tempo. Entendeu? Eu não entendi porque não dá pra entender Vou ao explicar. mesmo tempo. Veja, o elétron, por exemplo, a velocidade do elétron, ela está bem próxima à velocidade da luz, entendeu? A luz, ela não tem massa. A gente não tem como determinar a massa da luz. Mas a gente consegue determinar a energia, certo? De uma partícula que se comporta próxima à velocidade da luz. Só que qual é o problema? O elétron, como eu falei, imagine você no seu quarto, você está com uma pluma, por exemplo, você está com aqui um pedaço de papel. Só que você está no completo escuro. Você não está vendo onde está o papel está na sua mão. Você não está vendo onde o papel está. Você não consegue determinar, pelo fato de você não ver, e também pelo fato de existir uma limitação, que a gente não consegue acompanhar, né? Por exemplo, a questão da velocidade e tal. Por exemplo, quando você jogar esse papel para cima, você não vai conseguir determinar ao mesmo tempo a velocidade e a posição desse papel. Por quê? Porque você está no completo escuro, ou seja, é um vácuo, ou seja, é uma coisa assim, você não consegue observar isso daí, entendeu? Uhum. Porque, por exemplo, o elétron, quando você tenta determinar a velocidade, você não consegue determinar a posição dele, pelo fato da velocidade ser muito grande, entendeu? Entendi. Pronto. Aí surge o princípio da incerteza, né? Por exemplo, que ele diz o quê? A posição e a velocidade do elétron é impossível ser determinado ao mesmo tempo. Se determinarmos a posição, a gente não sabe a medida da velocidade, entendeu? E vice-versa. E aí, por exemplo, a gente tem aqui a gente pode fazer um exercício, né? Por exemplo, a gente tem 5 prótons, que é o número atômico, a gente consegue identificar qual é o elemento, que nesse caso é o bóron, né? A gente tem 4 prótons, aí a gente consegue definir qual é o elemento. O elemento é o berílio. 2 elétrons, 2 prótons, então o hélio é o elemento que a gente está procurando. Diferentes tipos de átomos são identificados pela quantidade de prótons que possuem. Ou seja, essa é uma propriedade dos elementos químicos. Então, a quantidade de prótons recebe o nome de número atômico, que é representado pela letra Z. Então, mesmo número atômico, damos o nome de elemento químico. O conjunto de átomos, ou seja, lembra que eu falei a questão dos prótons e tal? Isso aqui a gente já viu, né? Prótons mais nêutrons é o número de massa, que no caso aqui é relacionado com Z, né? Por exemplo, prótons é igual a 4 e N igual a 5, então o número de massa é igual a 9. A massa atômica está concentrada no núcleo, a gente já havia falado sobre isso. E aí a gente tem agora a questão dos elementos químicos, né? A gente tem a representação dos elementos químicos, por exemplo. Por muito tempo houve um problema na questão da representação. A gente não conseguia determinar com facilidade quais eram os nomes, né? Quais eram os elementos que haviam sido descobertos. E aí a IUPAC se reuniu, acho que foi em 66, 67, e definiu que o número de massa deve estar acima do elemento e o número de prótons abaixo, que é o Z. Veja aqui, ó, 6, número de massa 12, que é o carbono, entendeu? Ferro, número de prótons 26, número de massa 56. Cloro, número de massa 17, número de prótons 17 e número de massa 35. Veja que cada elemento tem a sua característica. Aí, por exemplo, você tem aqui o número de massa, né? Ó, veja os números de nêutrons aqui, ó, o carbono ele tem 6 nêutrons, 6 elétrons, 6 prótons, número atômico 6,
E você veja que o cloro ele tem uma diferença. Ele tem 18 nêutrons e 17 prótons. Por isso que a massa dele é 35. Entendeu? Sim, entendi. E ele é um elemento não radioativo, ou seja, é um elemento neutro. Ele tem o mesmo número de elétrons e o mesmo número de prótons. Só que lembre-se, a massa do elétron é extremamente desprezível comparada à massa do próton e do nêutron. Ou seja, a gente não leva em consideração a massa por conta da massa do elétron. E aí você vê aqui, ó. Quando um elemento ele perde um elétron, ele passa a ser chamado de íon. Ele pode ser ou positivo ou negativo, dependendo se ele perdeu ou se ele recebeu um elétron. Entendeu? Então, eu acho que a gente já pode parar por aqui para a gente começar a aula de física, né? Que aí eu já começo a falar sobre reação química na próxima semana. Ok. O que você acha? Pode ser sim. Tem um vídeo lá no grupo dessa parte. Sim. E eu vi, ele chegou até aí mesmo, dos íons. Pronto. Do ânion, do cátion. Porque na semana passada você não pôde, porque você estava gripado também, enfim. Sim. Então, deixa eu pegar aqui o vídeo. Peraí. Quantos minutos é isso aqui? Fala galera, tudo bem? Galera, professor Marcelo Bora aqui com você. Pronto, eu coloco aqui essa aula aqui. Deixa eu pegar aqui. Só um minuto. Fala galera. Deixa eu ver aqui. Se tiver travando o vídeo, é só falar. Ok. Galera, tudo bem? Galera, professor Marcelo Bora aqui com você. Hoje o assunto é o movimento uniforme. O movimento uniforme. Eu vou apresentar para você nessa nossa primeira aula, essa aula número 1 de uma playlist que eu vou fazer com 3 aulas. Essa aula eu vou fazer a discussão introdutória, apresentar para você a equação, falar para você de onde ela vem, como é que funciona, como você trabalha com ela e apresentar um exemplo prático também. O que é movimento uniforme, professor? Eu vou explicar para você nessas aulas que eu chamo de física do zero. O assunto como se você nunca tivesse visto isso, tudo bem? Movimento uniforme, gente, é a situação física mais simples que nós temos do movimento de um corpo. Se o corpo não está parado e ele está se movimentando, a maneira mais simples que nós temos de estudar o movimento dele é quando ele está em movimento uniforme ou movimento retilíneo uniforme. Movimento uniforme. O movimento uniforme ele é caracterizado por uma velocidade escalar constante. Como assim, Boaro, caracterizado por uma velocidade escalar constante? Primeira coisa, o termo escalar que você encontra algumas vezes está apenas para diferenciar da velocidade vetorial que nós vamos ver mais para frente, tá? Então, olha só, lembra da outra aula que nós vimos velocidade média, que era delta S e delta T? Então, agora a velocidade ela fica constante. Vamos ver uma situação prática interessante do movimento uniforme? Dê uma olhada aí, ó. Galera, ó, então eu vou mostrar para vocês aqui na estrada o exemplo de movimento uniforme, não é? Ó, eu tô aqui na estrada, tô a 90 km por hora, minha esposa está segurando no meu celular, eu apertei o piloto automático, fio o velocímetro ali agora pra mim. Isso, aí segura assim. Ó, tá a 90 por hora, apertei o piloto automático, ele vai a 90 por hora por todo o tempo que eu quiser.
Então, galera, ó. Então aí. Aqui na estrada. Pisar no freio porque o trânsito está grande. Pronto. Damos aí um trecho bom em movimento uniforme. Bastante bacana, né, galera? Bastante bacana. No final desse vídeo, eu vou resolver o problema envolvido na situação prática do carro que eu fiz aí na estrada, para a gente encontrar quanto vale o espaço final que eu atingi após aquele tempo. Tudo bem? Então, movimento uniforme, equação do sorvete, a famosa equação do sorvete. Gente, essa fórmula é a fórmula mais famosa da física do ensino médio. Todo mundo que lembra um pouquinho da física do ensino médio, mesmo que seja formado em outras áreas já há muitos anos, se você perguntar do que você se lembra da física do ensino médio, as pessoas costumam se reportar a essa fórmula, é o sorvete. Ah, física, ensino médio, tem uma fórmula lá que é a fórmula do sorvete, ou seja, esse cara aqui, ó. Sorvete, S é igual a S0 mais V vezes T. Vamos ver quem é cada um dos termos? O que é o S, Boarô? O S é o espaço final. Veja só, nós não vamos estudar o movimento de um corpo? Não vamos? Então, eu quero saber qual é o espaço final que ele vai ocupar lá na frente. Qual é o ponto da estrada que esse carro vai estar lá na frente após passado um certo tempo? É o espaço final. O que é o S0, professor? O S0 é o espaço inicial. É o ponto em que ele estava quando você começou a estudar o movimento dele. Ou quando você zerou um cronômetro, digamos assim. Não é necessariamente zero, tudo bem? Tem muita gente que confunde. S0 não é necessariamente zero. E o V é a velocidade com que ele se desloca, que nesse caso é constante, porque é isso que caracteriza o movimento uniforme. E o T? O T é o tempo. Tudo bem? Bom, antes de eu passar para o próximo quadro, que eu vou falar para você de movimento progressivo, movimento retrógrado, eu vou mostrar para você de onde vem essa fórmula, que é uma maneira muito simples. Ela vem dessa expressão aqui, ó. Velocidade média era ΔS ΔT, lembra? Só que como a velocidade para nós aqui ela é constante, ó, veja só, a velocidade aqui para nós é constante, certo? Então, V constante. Gente, se a velocidade é constante, eu não preciso escrever mais um Mzinho de velocidade média, eu escrevo simplesmente V. Porque se ela é constante e eu fizer o cálculo da média, vai dar sempre o mesmo valor. Então vai ficar V é igual. O que é delta S mesmo? S menos S0. Isso mesmo. Dividido por T menos T0. Pessoal, nós consideramos T0 igual a zero na situação que a gente começa a estudar o movimento do corpo. Pega esse T, passo multiplicando, fica V vezes T, passo esse S0 somando, vai ficar V vezes T mais S0 é igual a S. Olha que coisa linda! Se eu inverter aqui a ordem do escrever, será S é igual a S0 mais V vezes T, que é a famosa equação do sorvete que eu apresentei aqui para você com bastante destaque. Você não pode sair dessa aula sem que você saiba essa fórmula. Essa fórmula é extremamente importante. Vai cair na sua prova, o seu professor vai perguntar isso, gente. Vai perguntar. Cai em vestibular, Enem, em tudo que é lugar do planeta. E vai cair na sua prova. Você precisa saber. Ok? Famosa equação do sorvete. S igual a S0 mais V vezes T. Muito bem. Então eu saio aqui da frente para você poder copiar, que eu vou passar para o próximo quadro em que eu vou falar de movimento progressivo, retrógrado e vou fazer exemplo. Muito bem, pessoal. Então, continuando, movimento progressivo e movimento retrógrado. Lembre-se. É simples. Movimento progressivo é quando o corpo se desloca no sentido que nós adotamos a trajetória. Aí a velocidade vai ser positiva. O movimento retrógrado é quando ele se desloca no sentido oposto da trajetória, quando a velocidade fica sendo negativa. Tá bom? Exemplo. Um carro viaja a 90 km por hora, 25 metros por segundo, partindo do espaço inicial S0 igual a 124 km, ou seja, o quilômetro 124, ponto. Qual o espaço final após 1 minuto e 48 segundos? Pessoal, é a situação real que eu passei, que eu gravei para você. É essa situação aqui. Só um detalhe que eu já fiz a conversão. Lembrando que para você transformar quilômetros por hora para metros por segundo, você faz o que, Boarô? Você divide por 3,6, lembra? De quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. Se fosse de metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Pessoal, então a velocidade eu já tenho em metros por segundo. Vamos transformar esse cara aqui em segundos? Vamos, não é difícil. O intervalo de tempo ΔT vai ser igual. 1 minuto são 60 segundos. 60. Mais 48 segundos. Isso vai dar um total, um intervalo de tempo, ou simplesmente o tempo, tá? Chama de T só, para a gente pôr na fórmula.
T vai ser igual 60 mais 40 é 100, então aqui deu 108. Isso aqui deu 108 segundos. Agora, qual é a equação do espaço para o movimento uniforme? S igual a S0 mais V vezes T. É a equação do espaço para o movimento uniforme. O sorvete. Vamos aplicar a equação do sorvete, né, Boaro? Isso. Então vamos lá. S é igual a S0 mais V vezes T. S é igual. Pessoal, você tem que tomar cuidado para você deixar sempre nas mesmas unidades, né? A velocidade está em metros por segundo, o tempo está em segundo, então isso aqui eu vou transformar em metros. Depois eu transformo em quilômetros novamente. Mas fica assim, ó. 124 quilômetros são 124 mil metros. Mas o movimento foi progressivo, tá, gente? Eu estava viajando no sentido da trajetória. Então a velocidade aqui fica positiva. Caso eu estivesse viajando no sentido oposto à trajetória, a velocidade seria negativa. Eu teria que colocar um sinal de menos aqui na frente. Só isso. Entendeu? Guardou? Sempre que nós estivermos nos deslocando no sentido oposto à trajetória, movimento retrógrado, a velocidade ganha um sinal de menos. Então vai ficar 25 vezes 108. Então S é igual a 124 mil mais... Eu fiz essa conta já há pouco, gente. Isso aqui dá 2.700. Exatamente 2.700. Logo, o espaço final vai ser igual. 2.700 mais 124 mil mais 2.700 dá 126.700. 126.700 metros. Mas como a estrada está em quilômetros, então nós estávamos no 126,7 quilômetros. Não tinha nenhuma plaquinha lá com essa marcação, mas se tivesse, seria essa. Sai da frente para você copiar. Muito bem, então como eu disse a você, essa é a aula número 1 de 3 que eu vou fazer mais exercícios com você. E também faz parte de um projeto que eu chamo de Física do Zero, que eu explico tudo com muitos detalhes, como se você nunca tivesse visto esse conteúdo para você resolver de uma vez seus problemas na física. Tá legal? Então no final do vídeo eu sempre deixo os links para você aqui. Ó, esquece de ajudar os vídeos, inscreva-se no canal, dê a força que você puder dar ao professor aqui, levar ensino de alta qualidade para todo mundo, tá bom? Então, na física, diferente da química, a física se preocupa muito com fenômenos macro, né? Vamos dizer assim, a física clássica, né? A física moderna não se estuda, parte dela, a maior parte dela não se estuda no ensino médio, que é uma coisa tremendamente complicada e eu acho que só maluco que gosta de estudar isso na faculdade, né? A química você ainda tem algumas relações, alguma coisa, uma outra, que é estudada no ensino superior, que você consegue estudar na escola, mas a física moderna, sem chance. Eu acho que é coisa assim que só gente que não tem muita coisa na vida, assim. Eu acho que só realmente quer estudar esse negócio. Brincadeiras à parte, a equação do movimento, ela é importante porque no século XVII, principalmente, que foi quando Newton começou a estudar os movimentos, né, as leis, as coisas, né? Sim. Começou-se a usar a matemática, porque eles começaram a se interessar, os físicos, no caso, começaram a se interessar, os cientistas da física, né? Kepler, Newton, Galileu, deixa eu ver. Kepler. O nome do outro? Hooke, né? Que era inimigo mortal de Newton, enfim. Eles estavam estudando a física porque aquilo estava dando muita grana, entendeu? Porque eles eram patrocinados, eles recebiam muito patrocínio de grandes pessoas nobres e tal. Enfim, era uma época que os caras extremamente esforçados, né, inteligentes assim, Sim. Eles ganhavam muito dinheiro para estudar sobre essas questões. Só que a física, ela não surgiu, vamos dizer assim, o estudo da física, ela não surgiu unicamente
no século XVII, né? A gente tem estudo de física, vamos dizer assim, física, o movimento, né? A Aham. questão dos movimentos, força, equilíbrio de forças, enfim. A gente tem na Grécia Antiga, por exemplo, Arquimedes. Arquimedes estudando a alavanca, né? Por exemplo, o princípio da alavanca. Quando você utiliza um eixo e aí você quer levantar um peso que normalmente você não conseguiria levantar por meios normais de segurar peso nas pessoas. Por exemplo, a pessoa não consegue levantar 200, 300 quilos. Tem uns malucos por aí que conseguem, mas normalmente uma pessoa como eu e você não consegue. Por exemplo, levantar Aham. assim, pegar aqui e levantar. É mais fácil quebrar a coluna, enfim. Aí esse filósofo, que foi Arquimedes, ele começou a estudar, ele fez o quê? Foi Arquimedes? Enfim. Ou foi Aristóteles ou foi Arquimedes? Eu vou lhe dar a resposta. Eu sou péssimo em Aham. história. É por isso que eu comecei a fazer química. Então, o que acontece? Você tem a alavanca, você tem aqui um peso, e aí você tem um eixo. Esse equilíbrio aqui, ele faz com que, por exemplo, como aqui é mais pesado do que aqui, logicamente, o onde tiver menos peso vai subir, né? Quer dizer, onde tiver menos peso vai subir. O princípio da gangorra, pelo amor de Deus. A gangorra, você tem dois pesos sobre um eixo. Aham. Então, você consegue fazer a brincadeira de criança, né? Sim. Então a física, ela não era estudada só a partir do século XVII e tal, gases, enfim, essas coisas. A gente tem vários episódios, vários estudos de outras pessoas que contribuíram para estudar isso daí, né? Eu acho que eu peguei aqui. Eu não trouxe, deixa eu ver se tá aqui. Peraí. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Acreditação. Já? Meu Deus do céu. Ave Maria. Hã? Não, porque eu peguei uma apostila aqui. Eu vou mandar pra você. Ok. Pra gente estudar por ela, entendeu? Aham. Porque assim, eu gosto de pegar vídeos e tal, mas assim, nada supera o estudo de um material impresso, né? A Sim. humanidade só conseguiu ser o que é hoje por causa da prensa de Gutenberg e também por conta da invenção da escrita, né? E além disso, a gente tem aqueles exercícios que eu passei lá no começo, faz tempo já, pra gente resolver e tal, né? Sim. Aham. Certo. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó. Já achei até acho que um modelo muito bom. Deixa eu mandar aqui pra você. Tá lá no grupo. Deixa eu pegar aqui. Vamos só ver. Entendi. Peraí, né? Ah, entendi. Deixa eu pegar aqui. O que tem esse link que você me enviou? Pra você baixar as apostilas que estão aí. Ok.
tá aqui, né? Por exemplo, você veio aqui, ó, você abre aqui, aí tem cinemática, dinâmica, energia, termologia, óptica, movimento aleatório e elerodinâmica. Tem todo o conteúdo de física do ensino médio, entendeu? Ah, uhum. Entendi. Peraí, deixa eu ver. Bem completo. Porque assim, Centro Estadual de Educação Continuada. Legal. Pronto. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Então, assim, por exemplo, as pessoas podem questionar: ah, mas a física é muito diferente da química. Não necessariamente. Porque, assim, a física, ela se preocupa muito em observar, por exemplo, dar uma explicação real, né? Por exemplo, possível e que seja aceita e que esteja de acordo com a realidade. Por exemplo, um problema físico geralmente muitas vezes vem através de um problema matemático também. Só que muitas das vezes uma solução física é impossível matematicamente, vamos dizer assim, entendeu? Aí você tem que Entendi. fazer algumas considerações e tal. Por exemplo, essa questão das órbitas do elétron, né? Sim. A órbita, por exemplo, como até o próprio modelo de Chadwick, qual é o nome do cara? Chadwick, eu acho. As órbitas eram elípticas, né? Só que tem um problema na questão das órbitas. Quando a gente fala círculos em torno do núcleo, a energia cinética, a energia potencial, né, do núcleo, a atração entre o elétron e o núcleo vai ser tão forte que vai fazer com que cada vez mais essa órbita se torne menor, fazendo com que o elétron se aproxime até chocar com o núcleo. Era essa a preocupação que eles tinham, entendeu? Uhum. E aí eles não conseguiam explicar por que não era desse jeito. Eles quem? Os físicos. Até hoje não. Não, você viu que eu lhe falei que o modelo atômico atual fala de uma região do espaço. Aham. Por exemplo, vamos dizer que o elétron está aqui, ó, preso nessa região, delimitado nessa região. Eu não consigo dizer, através do princípio da incerteza de Heisenberg, né, que ele qual é a velocidade dele e a posição ao mesmo tempo. A posição e Entendeu? a velocidade. Sim. Exatamente. Deixa eu botar aqui, Bray. Leitura. Você está procurando alguma coisa? Não, eu já achei. Ah, ok. É porque assim, os livros de hoje, eu não sei se você chegou a receber livro esse ano. Sim, cheguei a receber. Você viu que eles são extremamente resumidos, né? Sim, são muito resumidos. Então, eles não têm um conteúdo assim, um conteúdo teórico muito bom, né? Peraí, mas assim, da matéria eles explicam. Então, esse é o problema. Só que assim, você não tem tantos exercícios, você não tem uma explicação mais detalhada e tal, entendeu? Você tem que procurar entendi. fora e tal. O livro é... Não sei se você tá com o seu livro aí de Química e Física. Eu vou pegar aqui pra... Peraí. Esse aqui, ó. Certo. Mostra aí pra mim a grossura dele pra ver. É só física isso aí? Sim. Mostra aí pra mim, procura aí no livro, PNLD, qual é o número que tá aí? 2018, 2019, 2020 mais. Então, é o livro do PNLD dos 3 anos anteriores, né? Sim.
Ano Mas retrasado, 2020 vamos dizer mais, assim. então. Oi? Os livros desse ano, então, você não recebeu, né? Não, o do. Mas aqui no 2020 diz 2020 mais, então deve ser que 2022 equivale para esse PNLD. Não, é porque assim, o PNLD são 3 anos, entendeu? 2021, 22 e 23. Então, provavelmente, a sua escola, o seu instituto, ele não adotou o livro do PNLD novo, O entendeu? último PNLD. É, desse recente agora. Eu acho que quase nenhuma escola vai adotar, porque os livros são uma porcaria, sinceramente. Então, vamos lá. A gente tem aqui, ó. Veja que eu tô falando aqui, por exemplo, essa aqui é uma apostila, né? Desse colégio aqui. Centro Estadual de Educação Continuada, só que eu não sei onde é que fica. Acho que alguém mandou mensagem. Ixi, que saco. Pronto, fechei o WhatsApp. Então vamos lá. Você tem aqui, ó, movimento. Veja que eu falei pra você a questão da relação, das relações, né? A gente tem aqui, essa é só o primeiro ano, certo? Primeiro ano tem cinemática, dinâmica, etc. Por exemplo, você tem aqui trajetória de um corpo em movimento, posição escalar, deslocamento de distância percorrida, velocidade média e velocidade instantânea. Movimento uniforme, movimento uniformemente variado, queda livre, resposta de bibliografia. 23 páginas, só o primeiro módulo, certo? Então, eu não vou ler esse texto todo aqui, não me interessa, certo? Como eu falei pra você, a física é a ciência que estuda a natureza, não só a natureza, como também dá explicação a esses fenômenos, entendeu? Diferente da matemática. A matemática, ela busca uma compreensão, por exemplo, a gente tentar explicar uma relação de alguma outra coisa e a gente utilizar a matemática como uma ferramenta para nos auxiliar, entendeu? Auxiliar a nossa vida. Por exemplo, a gente tem os números, né? A gente tem as medidas e tal. A matemática se preocupa geralmente com isso. Dá uma explicação matemática para um problema que a humanidade ela queira resolver, vamos dizer assim, entendeu? Por exemplo, a computação. A computação ela surgiu através de um problema de matemática. A questão, por exemplo, dos números hexadecimais e tal, como é que eles poderiam ser usados, matrizes, enfim. Tudo isso aí era um problema da matemática. Aí hoje virou computação e virou o que é hoje. A física, como eu falei pra você, ela primeiro começou assim como a química na filosofia e tal, né? Tem lá a alavanca de Arquimedes e tal, aquelas coisas, aquelas questões todas. Só que aí, por exemplo, eu discordo completamente de dizer que a física, ela surgiu basicamente como ciência a partir do século XVII. Não é bem assim. Os antigos eles já construíam pontes, eles sabiam da questão da pressão hidrostática, eles faziam aquedutos. Então, não é só porque eles não davam o nome de física, ou então de ciências físicas, que a física existe. Eu não concordo. A química também, eu não concordo. Porque, por exemplo, a gente manipula essas questões já há muito mais tempo, certo? Então, no primeiro momento, a gente vai estudar um pouco, né? Por exemplo, a gente tem aqui, ó, no ensino médio, a gente tem esses ramos aqui, certo? A gente tem a mecânica, né? Que trata dos fenômenos relacionados ao movimento dos corpos. Calor, né? Fenômeno térmico. Variação da temperatura, fusão de um pedaço de gelo, energia térmica, como exemplo. Ondulatória, propriedade das ondas, fenômenos sonoros. Ótica, fenômenos relacionados com a luz. Formação de imagens através de espelho, lente, etc. Eletricidade, fenômenos elétricos e magnéticos. Eu detesto a eletricidade. Meu pai é eletricista e eu odeio tomar choque. A minha infância foi um terrorismo, cara. Meu pai mexendo com coisa assim. E pior que isso? Meu pai gostava de mexer. Começava a sair umas faíscas assim do meu quarto. Era ele mexendo lá nas coisas e ele gostava de tomar choque. Ele toma choque, pra ele já tá acostumado. Eu sinceramente não consigo entender como é que ele gosta dessas coisas. Que coisa maluca. E aí a gente tem a física moderna, né? Estrutura atômica, radioatividade, teoria de relatividade. Só que aí essa física moderna aqui a gente vai estudar na química, certo? Mas é da física também? Só que a gente vai estudar aplicando na química, entendeu? A gente pode pegar os postulados de Einstein, mecânica quântica depois, mas aí eu vou ver se tem questões do Enem. Se não tiver, a gente passa por cima porque não interessa. Porque assim, você não vai fazer um curso de física aqui. Eu não vou lhe dar um curso de física, pelo amor de Deus.
Aqui é física do ensino médio e eu não posso passar além disso, porque senão você nem vai. Você vai querer descobrir a roda aí, enfim, entendeu? Aí você não vai querer, não vai conseguir entender o que eu tô falando. Certo? Entendi. Então não faz sentido eu estar explicando teorias absurdas, enfim, essas coisas todas, sendo que não é parte do nosso cronograma, né? Sim. Deixa eu passar aí esse abençoado. Pronto. Abençoado o quê? Você escutou o barulho da moto? Não. Poxa, Só foi uns. Só isso. é um cara de moto passando aqui, enfim. Mas aí eu tenho certeza que vai sair na gravação. Então a gente tem aqui a mecânica, né? Movimento, mecânica, é mecanos, alguma coisa assim, em grego, né? Então é movimento. Quando eles falam acerca do movimento, por exemplo. Puxa, meu Deus do céu. A gente tem aqui a cinemática, né? Que estuda o movimento dos corpos sem considerar as causas. Cinemática escalar, né? Estuda os movimentos analiticamente, ou seja, a gente trata a respeito do movimento de forma analítica, utilizando equações e definindo algumas relações, né? Eu vou tomar um copo de água aqui. Tô com a garganta já arrebentando aqui, já tá seca, só um minuto. Aham. Voltei. Por exemplo, a gente tem a cinemática, como eu falei, né? Estuda os movimentos graficamente também. A cinemática vetorial é quando a gente está trabalhando com movimentos, como eu posso dizer, em duas dimensões, né? Em 2 e 3 dimensões. A gente faz uma trajetória no plano cartesiano e aí a gente define direção, velocidade, módulo da velocidade, enfim, essas coisas aí, entendeu? Uhum. Eu acho que você deve ter estudado isso daí no colégio, enfim, não sei. Sim, vetor eu lembro um pouquinho. Pronto. Dinâmica. Estuda o movimento dos corpos, considerando suas causas, a força e sua interação com os corpos, né? E a energia, trabalho realizado, ou seja, trabalho realizado pela força, energia mecânica, potência e rendimento. É interessante porque o cavalo, por exemplo, o cavalo a vapor, né? A máquina a vapor, ela só pôde surgir quando a física se desenvolveu, entendeu? A transformação da energia só passou a ser uma realidade quando essas equações, esse conhecimento começou a ser discutido, né? Passou a ser discutido. E aí surgiu energia, por exemplo, a transformação de energia, né? Transformação de energia térmica em movimento e etc, entendeu? Então hoje, uma das preocupações da engenharia é utilizar as relações da física como ponto de partida para melhoria de sistemas, de processos, né? Transformação de energia e tal. Por exemplo, energia solar, energia eólica e tal, etc, entendeu? Então a gente tem aqui, ó. Lembra que eu falei pra você, pra gente fazer uma relação, né? A questão das unidades e tal, aquela coisa toda. Pronto. Sim. Agora você vai entender porque que eu havia pedido aquilo. As grandezas físicas, tudo que é grandeza. Oh, bicho. Grandeza. A gente tá começando a querer voltar a falar. Garganta difícil. Grandeza, quando eu falo grandeza, quando eu estou falando grandeza, eu estou falando de uma coisa que pode ser medida, certo? Não necessariamente uma medida quantitativa, né? Porque, por exemplo,
a massa do elétron, eu não consigo medir a massa do elétron. Eu não tenho como medir a massa do elétron, certo? Mas eu posso, através de uma relação física... Preste atenção, lembra que eu falei para você da questão da matemática, né? A matemática, ela traz os problemas e as físicas também utilizam muitas das vezes de relação matemática, só que a matemática às vezes ela não pode absorver completamente uma resposta física, né? Por exemplo, lembra que eu falei para você, por exemplo, a massa do elétron. Matematicamente, você não tem como determinar a massa do elétron através de uma relação matemática pura. Você tem que fazer uma convenção ou um tratamento para pensar a respeito disso daí e assim você conseguir obter a massa do elétron, entendeu? Por exemplo, a equação de Einstein, energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, você consegue obter a massa do elétron a partir disso daí, entendeu? Você consegue obter, mas essa não é uma relação puramente matemática, entendeu? Entendi. Que foge da racionalidade, né? Assim, puramente da racionalidade. Você não consegue medir a energia em condições, por exemplo, como você poderia medir o peso ou a massa de 1 quilo de galinha, 1 quilo de carne, etc. Entendeu? Então você vê aqui, ó, tudo que pode variar quantitativamente, as grandezas físicas são classificadas em escalares, ou seja, elas possuem uma unidade que as define: 1 quilo, 1 litro, 1 metro, 1 centímetro, 10 quilômetros, 1 ano-luz, entendeu? Isso é uma grandeza escalar. Então, você tem aqui, ó, por exemplo, massa. A massa de um corpo é 3 quilos. Volume. O volume de um cubo é 20 centímetros cúbicos. Ou seja, isso é uma medida da realidade. A física, ela trabalha com a realidade. Ela não tem como dizer, por exemplo, Deus existe, Deus não existe. Isso não é trabalho da física, isso é trabalho da filosofia. Então, por exemplo, o que existe depois da morte e tal, entendeu? Ou seja, a física é uma ciência materialista. Por que eu digo isso? Porque a física não tem como trabalhar fora dessa realidade aqui. Existem alguns físicos que ficam lá falando sobre uma realidade possível e não sei lá das quantas, num planeta tal e não sei aonde, etc. Bom, aí já não é mais comigo. Eu trabalho com a física e da química que eu observo, né? Eu não tenho como, eu não sou teórico, eu também não gosto de teoria, assim, de trabalhar com problema teórico, porque cansa, vai durar a vida inteira e até agora e ninguém nunca vai conseguir ver algum problema. Eu gosto de botar a mão na massa ali, ver o que eu estou fazendo e pronto. Agora sim, isso não é física? Não, isso é física também. Isso é parte dos problemas da física. Propor uma solução numérica, teórica, enfim, para um problema que matematicamente a realidade a gente não consegue compreender, certo? Sim. Então a gente tem aqui, ó, vetoriais. No caso, vetoriais é um número real, ou seja, um número fracionário, um número racional, um número irracional, vamos dizer assim, entendeu? Raiz de 2 e tal. Pode ser uma grandeza vetorial, certo? Denominado módulo ou intensidade, acompanhado de uma unidade de medida, uma direção e um sentido. A velocidade de um carro é 20 km por hora. Tem a direção horizontal e o sentido da esquerda para a direita. Isso fica mais evidente quando você utiliza vetores para definir a medida, certo? Só que aí é outra coisa, a gente vai estudar isso depois. Talvez, assim, talvez. Talvez. Porque eu digo talvez. Isso não é muito importante? Não é que não seja importante, não é que não deixe de ser importante. É porque assim, quando a gente trabalha com vetores, a gente está trabalhando com geometria analítica, entendeu? E aí já não é mais uma questão física puramente, a gente já é uma questão matemática. É isso que eu estou falando, eu preciso ver se realmente tem isso cai, entendeu? Se, por exemplo, cai uma questão assim e tal, entendeu? Porque assim, desde quando eu fiz o Enem, eu nunca vi uma questão envolvendo vetores, vamos dizer assim, entendeu? Por exemplo, você determinar o módulo, a direção e o sentido de uma trajetória de um carro em uma montanha, enfim, alguma coisa assim, vamos dizer assim. Uhum. Certo? Certo.
Então você tem aqui, ó, em 1900, como eu falei, lembra que eu falei em 1967 e tal, né? 72 e tal, enfim. Por exemplo, existe. Peraí, Cara, 1900. a gente tem um sistema internacional, né? Sim. Só que, pra você ter ideia, a gente tem um sistema internacional de unidades, só que tem alguns países, principalmente Estados Unidos, Inglaterra e tal, eles não adotam grande parte esse sistema. Por exemplo, eles têm o sistema deles próprio. Cara, sistema de língua inglesa é um negócio que você... De onde é que tiraram essas ideias aqui, pô? Que, por exemplo... Tem que ser em inglês pra entender. Não é porque Não. tem que ser inglês. Eu vou explicar. Eu vou lhe explicar. Tá vendo aqui, né? Comprimento, né? Tá vendo aqui? Tô Comprimento, né? Tá ali, sublinhado, né? Comprimento. Sim. Sistema internacional, principalmente, como eu falei, lembra? Século XVII, França e tal, e etc. Essas coisas todas. Bom, por que isso acontece? No século XVII a gente teve a Revolução Francesa, né? E aí começou-se... Não foi no século XVIII? 1789. Ainda é século XVII. Século XVIII, século XVIII. Século XVII é 1600 e tal, por aí, né? Como eu disse, eu não sou muito bom em história, né? Enfim. Por exemplo, a gente tem aí 100 anos de descoberta científica, né? Eles publicando e tal, uma disputa entre França e Inglaterra para saber qual era melhor e tal, e etc. As academias francesa, inglesa. E aí surge a proposta do Sistema Internacional de Unidades. O que acontece? A Inglaterra não aceita, ela tem já o próprio sistema de unidades definido, a Alemanha também já tem o próprio sistema de unidades definido, a França quer padronizar internacionalmente isso daí, e aí esses caras eles passam a detestar esse sistema internacional de subdivisões. Por exemplo, o metro era uma unidade, acho que era um milésimo, 1 sobre 10 mil vezes a circunferência total da Terra, entendeu? Caramba. Era uma maluquice dessa aí. número, A Terra tem mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, a circunferência, sei lá, eu não faço ideia. Depois a gente pesquisa isso daí direito. E aí eles fazem um cálculo para dizer que 1 metro é equivalente a isso daí. Ou seja, toda a unidade de medida, ela é uma unidade referente a outra unidade maior, entendeu? Só que isso mudou a partir da teoria da relatividade. Por exemplo, o tempo era o tempo, né? Era a unidade de medida, por exemplo. 24 horas era por exemplo, você tinha um relógio de sol dividido em 60 partes. 60 partes do quê, rapaz? 12 partes. E aí você tinha, através disso daí, você tinha a medida da hora, né? Uhum. Você definia a relação entre o dia e a noite. Só que tem um porém. No verão você tem dias mais longos, você tem dias mais longos e noites mais curtas. No inverno você tem dias mais curtos e noites mais longas, por conta do processo de translação e de distanciamento da Terra ao redor do Sol. Então essa é uma unidade extremamente imprecisa. Você não tem como determinar a hora de forma exata, né? Lembre-se muito bem desses termos, precisão e exatidão, que são totalmente diferentes. Eu vou explicar depois o que é um do outro. Por exemplo, hoje, no Observatório Nacional, acho que fica no Rio de Janeiro, você tem um relógio de hidrogênio, eu acho, ou é de césio, sei lá. Ele foi mais de 5 milhões de reais, eu acho que foi 4 milhões de reais, alguma coisa assim. Que isso? Porque... O segundo, ele é uma unidade relacionada à frequência do núcleo desse relógio.
Eu não vou saber explicar perfeitamente para você como é que funciona, mas assim, a frequência, lembra lá a onda, né? Frequência, comprimento de onda e tal, lembra disso? Então, Sim, você lembra que a onda, ela faz isso daqui, ó. Ela tem esse comportamento. Pronto. Frequência é hertz. A unidade para hertz é 1 sobre segundo. Entendeu? Isso significa, em física, ciclo. O que é ciclo? Por exemplo, você tem 100 por segundo. Ou seja, 100 hertz é o quê? 100 movimentos desse aqui, da onda. Veja, 100 movimentos desse da onda em 1 segundo. Isso significa que em 1 segundo essa onda faz 100 ciclos. Você está conseguindo compreender? entendi. Pronto. 1 Hz então equivale a quantas ondas tem um ciclo? Não, Oi? 1 Hz então é quantos Pronto. ciclos? Veja, por segundo? hertz significa ciclo por segundo. Sim. Entendeu? Sim. Então, se você tem uma onda que faz 100 ciclos em 1 segundo, a unidade dela é 100 hertz. Entendeu? Então, o segundo, por exemplo, o tempo, hoje, ele é definido por um relógio atômico. Um relógio que tem uma certa frequência, e aí eles pegam uma medida, uma unidade, uma divisão dessa medida, dessa frequência, e aí eles definem o segundo. Então, para esse relógio atrasar, cara, é surreal, pô. Você tem assim, para esse relógio atrasar, é 10 mil anos, ele vai atrasar 1 segundo. Esse relógio que está no Observatório Nacional. Eu não entendi isso aí. Veja, toda medida física, ela tem uma incerteza. Você tem uma régua aí? Tem, vou pegar. Pega a régua aí. Você tem 2 réguas? Hã? Você tem 2 réguas? Tem. Pega 2 réguas aí. Pronto. O que você vai fazer? Você vai pegar uma, onde tiver a medida, né? Tiver a medida, você vai partir do zero, vai igualar os 2 zeros e vai me dizer se as medidas, por exemplo, as divisõezinhas, elas estão exatamente na mesma posição. Às vezes auxiliar colocar na mesa auxilia para ver isso, entendeu? Não, você vai me mostrar aí. Peraí. Veja aí. Coloque o zero um contra o outro da régua e me diga se bate exatamente na medida de 1 centímetro nas duas. Elas estão na mesma posição. Sim, estão. Então, Quer dizer, fica um pouquinho, assim, mais ou menos. pronto. Essa Dá pra ver é que a não tá incerteza. totalmente igual. Essa é a incerteza da régua. Eu não sei se eu tô com o escalímetro aqui, deixa eu ver. Acho que não. Fica essa régua que fica um pouco menor que essa aqui. Pronto. Mas assim, eu tô falando das divisõezinhas assim, entendeu? As mini divisões, por exemplo, você tem 1 centímetro, aí você tem as outras. Se elas ficam no mesmo lugar. Fica no mesmo lugar, sim. Pronto, então essas regras elas têm, mas assim, o problema da medida é que é o seguinte, quando você está fazendo uma medida, toda medida, realmente, na realidade, toda medida, por exemplo, você vai fazer a medida do tamanho do quarto, a área do tamanho do seu quarto, você precisa utilizar uma unidade padrão. Você não vai pegar essa unidade e vai utilizar, por exemplo, 7 passos de um lado para o outro, entendeu? O meu quarto eu consigo dar 7 passos de formiga, 7 passos de elefante. Não faz muito sentido isso. Por quê? Por que a gente precisa desse estudo? Porque, deixa eu só abrir aqui que está ficando escuro. Aham.
Porque, por exemplo, a gente sempre precisa de um valor de referência, entendeu? Um valor de referência. Veja aqui, ó, por exemplo, na tabela aqui, ó, 7 unidades fundamentais, né? Cada uma representando uma grandeza essencial para qualquer pessoa na face da Terra poder estudar sobre qualquer fenômeno e conseguir, por exemplo, com essas 7 unidades fundamentais, qualquer pessoa consegue determinar qualquer relação de qualquer problema físico envolvendo qualquer tipo de estudo. E eu consigo provar isso para você. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, comprimento, massa, tempo, intensidade de corrente elétrica, temperatura termodinâmica, quantidade de matéria e intensidade luminosa, certo? Uhum. Essas são as unidades fundamentais. Por exemplo, o mol, isso a gente vai ver depois em estequiometria, né? O mol é 6 vezes 10 a 23 moléculas em 12 gramas de carbono 12. Essa é a relação que diz respeito ao mol. E eu vou te explicar depois o que isso significa, certo? Ok. E, por exemplo, você tem aqui o quilograma, que é a unidade fundamental da massa, né? O tempo, que é o segundo, né? A intensidade da corrente elétrica, que é ampere, que é uma homenagem ao cientista que descobriu as relações eletromagnéticas. A gente tem a temperatura termodinâmica, que foi o Lord Kelvin, né? É o cara que começou a estudar sobre temperatura, relações de temperatura. E para mecânica, a gente utiliza a NKS, que é metro quilo segundo, né? Para representar todo e qualquer problema que a gente estiver utilizando em cinemática, certo? Sim. Então, a gente tem aqui a cinemática escalar, né? Por exemplo, a gente tem espaço, que é ΔS ou ΔD. A gente pode representar por D, que é a distância. A unidade de medida é metro, quilômetro, as mais usadas. Tempo, ΔT. T é a representação resumida, segundo e hora. Velocidade, metros por segundo e quilômetros por hora. E aceleração, metros por segundo ao quadrado e quilômetros por hora ao quadrado. Só que quilômetros por hora ao quadrado, eu não vejo muito, assim, nenhum problema, assim, nunca vi muito, assim, ele cair em algum problema, entendeu? Essa relação. Uhum. Então, nas vetoriais, a grandeza vetorial, elas têm uma diferença. Elas têm o valor numérico, que é o módulo dela, e a direção e o sentido, né? Velocidade é a grandeza vetorial, a aceleração e a força. Por exemplo, você dizer que a força ela tem módulo 50 newtons, né? Newtons a gente vai entender depois o que é. Não é suficiente para você explicar o problema. Por quê? Porque a força ela tem uma direção. Por que a gravidade ela é considerada uma força? Força G, né? Porque ela sempre é uma força apontando para o núcleo do planeta. Uhum. E nesse caso, como a gente não está em uma Terra, sei lá, alguns dizem que é plana, né? Mas assim, a gente sempre está perpendicular em relação ao centro da Terra, né? E existe uma razão para isso ser assim. Eu não sei explicar, ainda não vi ninguém conseguir explicar perfeitamente. E é por isso que esses caras estão questionando isso, né? Questionando a Terra plana e tal, enfim. Mas assim, desconsidere tudo que esses caras estiverem falando e a gente vai focar exatamente no que a gente está falando aqui, certo? E, por exemplo, Ok. a direção e o sentido, às vezes você pode até confundir isso também, né? Por exemplo, a água que sai de uma torneira, a direção do jato é vertical. Já o sentido é de cima para baixo, entendeu? Ou seja, se você jogando a água aqui, a direção é para baixo, mas o sentido é de cima para baixo. Isso tem diferença, isso tem uma certa diferença, uma referência, certo? Por exemplo, a gente tem aqui a questão do movimento, Certo. referencial, e aí passa para o exercício. Então, na próxima semana a gente já vai começar a estudar a questão do movimento como um todo, certo?
Eu peço que você leia esses arquivos que eu vou mandar para você. Deixa eu mandar logo, já que tá aqui. As apostilas? É. Pode ler, não tem problema. Você pode ler assim, que você tiver em dúvida e a gente vai discutindo, certo? Você havia me perguntado uma questão, né? Sobre eletricidade e tal, eu não respondi. Mas não é porque eu não respondi porque eu não queria não, sabe? Mas é porque eu preciso revisar um pouco essa questão da eletricidade. Faz muito tempo que eu estudei também. Ah, ok. E aí a gente vai retomar esse problema aí depois, certo? Aham. Deixa eu passar logo pra você aqui. Engraçado, deu 2 horas. Não deu aquele problema de cair a... É, ué. Pois é. Estranho. Por que será que foi? Não sei, não Da sei se outra eles estão vez que deu fazendo... aqui. Não sei se eles fizeram alguma atualização. Eu não paguei nada. Eu não comprei nada. Tô testando nada. Então... Deixa eu abrir aqui. Não, não é isso não. Eu vou mandar tudo logo, que assim fica fácil. Vou mandar o módulo 1 e o módulo 2, certo? Hã? Vou mandar o módulo 1 e o módulo módulo 2. 2, porque aí a gente já estuda de uma vez. Mas esse aí não é o daquele link lá? É. Então, eu já baixei aqui. Ah, você já baixou todos, foi? Já baixou todos? Aham, sim. Ah, então tá bom. Eu só vou baixar pra mim aqui, então. Ah, ok, tá bom. Ah, já foi. Pronto, então. Então fica certo assim. Eu vou passar... Você pode assistir de novo aquele vídeo, certo? Da questão da cinemática e tal. Eu vou passar outros que tenha outros problemas, né? E aí eu vou procurar uma questão do Enem e tal. E aí eu acho que daqui a pouco, por exemplo, como a gente já está finalizando já a questão da teoria atômica, as propriedades atômicas e tal, eu vou ver se naquele caderno que a gente procurou, que a gente pegou, o caderno azul, se tem alguma questão que trate dessa questão de química, certo? E aí a gente vai, Certo. responde, e aí a gente vai discutindo, ok? E Ok. aí eu vou ver se eu consigo fazer o upload das aulas, e aí eu mando pra você. Ok? Tá bom. Tá bom então. Aham. Até sábado então. Tem algum problema das Até aulas sábado. serem no sábado? Tá sendo melhor pra você? Tá sendo melhor, sim. Tá, então a gente decidir. Tem problema. Então a gente fica combinado que fica agora tudo sábado, ok? Aham, ok. Certo. 3 horas mesmo, no sábado. Certo. Beleza então. Tchau, Alexandre. Boa tarde. Tchau, Davi. Boa tarde.